A paz do Senhor, querida igreja, graças a Deus. Vamos agora para o tempo com a palavra. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 13. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do verso 13. Você que está aí nos acompanhando de casa, procure aí um lugar tranquilo, procure dar atenção, você é parte deste culto e agora é o momento em que a palavra do Senhor será liberada ao nosso coração. Muito cuidado para que a gente não perca aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou ao Senhor em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes, chorastes, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante, Senhor, da Tua gloriosa presença. Em reverência, Senhor, à Tua palavra, o nosso coração se abre, Senhor, pois sabemos que a Tua palavra tem poder de trazer vida, tem poder de transformar, tem poder de restabelecer. A Tua palavra, Senhor, coloca em liberdade o cativo, a Sua palavra traz vida aos mortos, a Tua palavra, Senhor, nos dá direção, nos orienta. Por isso, Senhor, prepara o nosso coração. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação das trevas que tenta impedir, Senhor, que a Tua palavra chegue
chegue ao coração e venha cumprir o teu propósito. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação, ó Deus, do inimigo, toda ação da nossa própria carne. Dai-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, um coração que se abre para Ti. Ó Deus, o Senhor conhece as minhas limitações, por isso eu peço, Senhor, que o Teu Espírito possa guiar-me, Senhor, nesta noite, e que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse relato, na história de Davi, ele é bem interessante, porque Davi passou por uma situação em que ele errou, ele pecou, e pecou gravemente contra o Senhor. Davi não somente cometeu adultério, mas ele também mandou um homem à morte, Urias, e pela própria mão de Urias levou a carta da sua sentença. Urias foi colocado na linha de frente para que ele morresse, e acarretou também que outros homens que estavam ali ao lado de Urias viessem a morrer, e por algum tempo parece que nada havia acontecido. A mulher de Urias, agora é trazida ao palácio, e Davi, com Batseba, agora ele toma ela como esposa, e vão se passando, os meses, até chegar o momento do nascimento da criança. Então aí nós temos um período, em torno de 9 meses, o período de uma gestação, em que o pecado ficou encoberto, mas agora Deus manda o profeta Natã, que vai de encontro a Davi, e ali ele conta, uma ilustração, e Davi dá a sua própria sentença, dizendo: olha, esse homem é digno de morte, e ele deve pagar 4 vezes a ovelha que tinha sido roubada na história que Natã contou. Por fim, Natã diz: você é esse homem. E a partir daí é o texto que nós lemos, aonde Davi reconhece diante de Deus o seu pecado, ele assume e diz: pequei contra o Senhor. Davi não tinha o que dizer, ele foi exposto, o seu pecado foi exposto, ele sabia que diante de Deus aquilo estava, e ele precisava fazer a única coisa que nós precisamos fazer, quando o Senhor revela algum pecado em nosso coração: confessar, admitir. Davi fez aquilo diante de Deus, e fez aquilo diante do profeta. Davi assumiu o seu pecado, e Deus revogou imediatamente a morte de Davi. O profeta diz imediatamente: você não morrerá mais, porém haverá consequências. Você insultou a Deus com esta ação, e a consequência é: a criança vai morrer. E Davi se lança ao chão. Davi de alguma forma tenta mudar aquela situação, uma situação que já estava decretada por Deus. Assim como nós vemos Pedro, de alguma forma, tentar mudar aquilo que Jesus disse, quando Jesus falou: olha, Pedro, hoje você vai me negar por 3 vezes, e Pedro se esforça, Pedro vai atrás, de alguma forma ele tenta impedir aquilo, mas por fim, Pedro nega Jesus. 1, 2, 3 vezes, como Jesus havia dito. E Pedro sai e chora amargamente. Então aqui, diante daquela situação, Davi também quer mudar aquilo, porque Davi agora sente uma grande culpa, porque o seu erro, o seu pecado agora estava sendo cobrado, e aquele pecado agora implicaria na vida do seu filho. Então Davi começa a jejuar, ele entra no quarto, ele fecha a porta, ele se lança ao chão e começa a clamar ao Senhor. E aí vem os seus serviçais e tenta fazer com que ele comesse, mas Davi se recusa. E a palavra diz que foi 1 semana, 7 dias Davi ali naquela situação, diante de Deus, implorando que Deus mudasse aquela sentença, que Deus mudasse aquela palavra. Mas por fim,
a criança morreu. Davi não conseguiu mudar aquela situação. E é impressionante a forma como Davi procedeu diante de algo que não poderia mais ser mudado, estava consumado. Davi encerrou aquilo, os seus dias de pranto, os seus dias de busca, os seus dias de tentar mudar, quando ele entendeu que a situação era irreversível, que estava consumado. Impressionantemente, Davi se levanta, ele toma um banho, ele se prepara, ele entra na casa do Senhor, ele adora ao Senhor. E aqueles que acompanharam aquilo ficam intrigados e dizem: como que é? Enquanto a criança estava doente, você chorou, lamentou, e agora que ela morreu, você vai, adora o Senhor e pede comida, e agora muda a sentença. Davi entendeu que aquela situação tinha passado, aquele momento tinha passado, e ele precisava seguir adiante. Primeira lição, queridos, que nós aprendemos aqui, é aprender a encerrar um assunto, aprender a encerrar uma ocasião, entender quando aquilo passou. Existe o tempo, para todas as coisas, como diz lá em Eclesiastes 3, existe tempo de chorar, existe tempo de rir, existe tempo de abraçar, de deixar de abraçar, existe um tempo determinado para todas as coisas, e entender esse tempo é fundamental para nós. E Davi entendeu que o tempo de chorar havia passado. Mas quantas vezes nós prorrogamos, nós queremos levar, nós queremos estender uma situação que já foi encerrada. Perdemos o serviço, perdemos um trabalho que gostávamos, tínhamos ali uma boa remuneração, tínhamos ali uma carreira, expectativa, mas encerrou, fomos desligados, e quão difícil é retomar, deixar para trás os sonhos, a expectativa. Puxa, o plano de saúde que eu tinha, os benefícios, os amigos. Eu trabalhei cerca de 20 anos no mercado financeiro, eu trabalhei em um ambiente com muitos amigos. Sabe o que é 20 anos? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, e saí daquele serviço com 35 anos de idade, e os amigos, aquele momento fazia parte da nossa vida. Alguns dos amigos de trabalho não conseguiam retomar a vida, não conseguiam entender que aquilo tinha acabado, o pregão Viva Voz acabou. Tem amigos que tiraram a vida, porque eles não conseguiam retomar. Alguns cometeram suicídio, outros vivem até hoje uma vida frustrada. Às vezes nos encontrávamos e nesse encontro era um saudosismo e falavam. Alguns sonham, têm alguma expectativa de voltar àquilo que nós vivíamos ali, mas passou, acabou. Saber encerrar, entender que aquilo acabou e agora precisamos seguir adiante. Enquanto alguns ficavam lamentando, parado, outros começaram a buscar outras formas de trabalhar, um jeito de se engajar no mercado. O que é que vamos fazer? Mas alguns deram partida e foram atrás, enquanto muitos ficavam lamentando, desejando que voltasse aquele momento. Precisamos saber encerrar uma situação. Nós sabemos que Deus, Ele odeia o divórcio. Deus não planejou que um casamento se acabasse. Deus, no seu plano, Ele criou o homem para com a mulher se tornarem uma só carne, ser algo que só se interrompem com a morte. Mas no meio do percurso, alguns casamentos se encerraram, e algumas pessoas não conseguem pôr um fim, não conseguem aceitar, e não conseguem seguir a vida, e fica acompanhando, o que aquela pessoa está fazendo, e tudo na sua vida está relacionado ali, não conseguiu encerrar, que não é fácil. No caso de Davi, se tratava da morte de um filho. Nós sabemos que perder uma pessoa já é difícil, quão difícil é perder um filho.
A ordem natural é que os pais se vão primeiro, e quando nós vemos, né, um filho indo, ainda mais um bebê, o coração de Davi foi totalmente ferido. Talvez lá ficou um sentimento daquilo não ser justo, e aceitar a situação é muito difícil. Mas quando Davi entendeu o que passou, ele aceitou. Aceitar prejuízo é difícil. Voltando a usar o exemplo da bolsa, né? Nos negócios, às vezes a pessoa estava posicionada em uma operação financeira, e essa operação vinha contra a pessoa, e ela tomando prejuízo, não conseguia zerar aquilo, ficava na esperança, não, vai retomar, vai voltar. Eu trabalhei em uma corretora, e o meu patrão, ele ficou posicionado no mercado, e o mercado vindo contra, ele tentando segurar aquela posição, até aquilo reverter, ao ponto da empresa falir. Todo o seu investimento, tudo aquilo que ele fez, foi à falência, porque ele não aceitava aquele prejuízo. Ele não soube encerrar, não, perdi tanto, chega, vou me recuperar e voltar. E às vezes nós não conseguimos aceitar uma dor, aceitar um prejuízo, e isso vai só prolongando aquela situação. E diante do luto, nós precisamos chorar e lamentar diante de uma perda, de uma dor, mas tem que ter data para terminar. Precisamos estabelecer, olha, isso vai até aqui eu chorei, mas chega a hora que você precisa fazer como Davi, você precisa se levantar, você precisa tomar um banho, você precisa se perfumar e ir na casa do Senhor, adorar ao Senhor e dizer: Senhor, eu aceito essa situação, não foi da forma como eu queria, eu não desejava que acontecesse dessa forma, mas aconteceu, e eu aceito essa situação, eu aceito esta perda, eu aceito isso, porque ainda que doa, eu preciso seguir adiante, você precisa seguir adiante. Não dá mais para prorrogar isso, não dá mais para levar isso nas suas costas. Chega um momento que você vai precisar soltar, ou isso vai te puxar para baixo, vai sugar a sua força, vai levar a sua vida. Chega um momento que o luto precisa se encerrar, e você precisa voltar a caminhar. Saber encerrar uma situação, saber aceitar aquilo, olhar para frente, e você vai experimentar novas coisas. A vida precisa seguir. Se fosse o seu fim, o Senhor tinha te recolhido, mas o Senhor te deixou. Ele sabe o seu limite, Ele sabe até onde você vai. Se o Senhor permitiu que você ficasse, é porque ainda há uma história para ser escrita com você, ainda existem coisas que você precisa fazer. O Senhor soberano conhece os seus limites, Ele sabe até onde você suporta. Se Deus ainda permite essa situação, você tem algo a aprender com isso, e nós precisamos dar sequência, seguir em frente. Lá em Isaías capítulo 37, nós vemos ali o relato do rei Ezequias, e Ezequias foi cercado pelo exército inimigo, e ele recebe cartas do exército inimigo, e ele entende que era um momento de mudança, que Deus estava como soberano vendo aquilo. Ezequias foi um rei que temeu ao Senhor, um rei que buscou a Deus, mas agora ele faz essa declaração aqui no verso 3. Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia e de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar-lhe a luz. Ezequias entendia que Deus estava fazendo, que Deus iria mover, mas ele não encontrava em si forças para continuar. E ele vai diante do profeta Isaías, e aí o profeta o anima, e Ezequias entende que aquele período encerrou, o seu coração se enche de fé, e Deus manda um único anjo que vem e muda aquela situação com aqueles inimigos, e Ezequias pode seguir em frente.
Nós precisamos entender quando isso se encerra, quando o tempo passa, quando é a hora de nós seguirmos em frente, porque nós precisamos seguir em frente. Eu quero ler mais um texto de Filipenses, capítulo 3, aonde o apóstolo Paulo, nesta carta, ele nos ensina a fazer isso, a encerrar a situação e levantar e seguir adiante. Filipenses capítulo 3, verso 13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Precisamos saber deixar para trás as coisas que ficam, sejam coisas boas ou coisas ruins. Não só são as coisas ruins que nos prendem, às vezes momentos bons que passamos, situações agradáveis, saudáveis, muitas vezes tempos com Deus que Ele nos permitiu viver, mas chega um novo momento que Deus quer nos levar adiante e nós nos prendemos, não queremos largar aquilo. Esses dias eu passei com a Ju, ali em frente o antigo prédio da nossa sede, e eu olhei para aquele galpão e falei: Ju, que saudade, né, desse tempo, daquilo que a gente viveu ali, naquele prédio, mas passou, estamos em um novo tempo, em um novo lugar, com novos desafios, novos momentos. Aquele foi momento para Deus nos ensinar algumas coisas, mas agora Deus nos levou para aprender outras coisas, e assim nós precisamos entender essas mudanças, porque senão nós ficaremos lamentando, chorando, sem conseguir seguir adiante. Para concluir, queridos, voltando aqui ao texto, né, de 2 Samuel, nós vemos aqui no verso seguinte, o verso 24, eu parei no 23, o 24 diz assim: depois Davi consolou sua mulher Batseba, e deitou-se com ela, e ela teve o menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Nós precisamos saber encerrar o tempo para que Salomão chegue, para que o novo tempo chegue. A Bíblia diz que o Senhor amou aquela criança. Deus tem algo novo para você viver, mas você precisa largar o que ficou para trás e desfrutar daquilo que está novo. Por mais que esteja doendo, por mais que seja difícil, o Senhor quer te levar para coisas novas. Não se esqueça que aquele que te chamou, aquele que te escolheu, Ele é poderoso para concluir a obra. Deus não deixa ninguém no meio do caminho, Deus não te pega pela mão e chega um momento que Ele te solta e diz: não, fique aí por sua conta. Deus continua com você o tempo inteiro, Ele continua te conduzindo, Ele continua à frente, por isso que Ele te chama a deixar para trás o que ficou, a levantar a sua cabeça, a se banhar, tirar tudo que está pesado, levantar os olhos e olhar para frente. Deus está te levando para algo melhor. Confia no Senhor, aceita aquilo que o Senhor está proporcionando. Não se esqueça que o Senhor é Pai. E se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais Deus que é bom. Confia que Deus está te levando para algo melhor. Confia que Deus está te levando para um lugar melhor. Confia que Deus está te levando a ser uma pessoa melhor. Continue avançando, continue seguindo. É hora de levantar, é hora de olhar para frente e seguir e viver
viver o novo tempo de Deus na sua vida. Deixa Salomão chegar, deixa chegar o novo de Deus para a sua vida. Eu quero orar contigo nesta noite, para que você se levante desse lugar. Deus não deixou Elias naquela caverna escura. Antes Deus questiona: o que está fazendo aí, Elias? Sai daí, vem viver o novo. Elias achava que tinha acabado, que todos tinham se ido, e Deus chama ele para fora. Deus está te chamando para fora dessa situação. Deus está te chamando para olhar para frente e saber que o projeto dele ainda não terminou contigo. Pai, ouvimos a tua voz, Senhor, e a tua voz entra em nosso coração, Senhor, assim como entrou naquele sepulcro onde Lázaro estava morto por 4 dias, e a tua voz fez a vida entrar novamente em Lázaro, quando o Senhor disse: Lázaro, sai para fora, e o morto voltou à vida. Ainda que amarrado, ele foi até a porta, e o Senhor disse: desligai-o e deixai-o ir. Ó Deus, solta as nossas amarras, solta, Senhor, as faixas que nos prendem. O Senhor já nos deu vida, Pai. O Senhor já colocou em nós o teu Espírito Santo. Agora solta as amarras, Senhor, para que possamos caminhar. Tudo aquilo que está prendendo ainda, que o teu filho não consegue retomar, em nome do Senhor Jesus, agora, que caiam essas amarras, estas prisões, que saia este peso, coloque em liberdade, Senhor, para que possamos caminhar, olhando para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Estamos vivos, o Senhor está em nós, o Senhor nos mudou, tirou-nos da morte para a vida, e fez de nós novas criaturas. Somos teus filhos, e continuaremos marchando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.